E o personagem é esse aqui. Augusto Pinochet. Com essa cara aí, né? Sabe? O general Pinochet. Que foi, vamos colocar aqui sim, talvez o caso mais interessante das ditaduras latino-americanas, sem dúvida nenhuma. O Pinochet, primeiro, como ele chega ao poder, vamos botar assim. Bom, como eu falei, o Chile tinha várias crises, tinha várias problemas de identidade mesmo nacional, era um país dividido, com elites querendo o poder e tudo mais. E aí a gente tem a República do Allende, né, do Salvador Allende, que é um cara mais ligado e extremamente ligado à União Soviética, e principalmente à China. Aliás, é interessante você entender que essa relação China e América Latina já é muito antiga. A esquerda latino-americana ela tem uma relação muito forte com a China, muito mais do que a União Soviética, com Cuba e China, principalmente, sabe? Desde da década de 50. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas o Pinochet chega ao poder, e é muito interessante, porque na época o Allende, o Salvador Allende, estava cada vez mais tendo um acordo muito forte com a União Soviética e com a China, né? Você teve a Revolução Cubana, e lá para o final dos anos 60, estoura-se uma grande crise, e assim como foi o regime militar brasileiro, o Pinochet, né? E diferente do regime militar brasileiro, que teve vários líderes, o Pinochet ele é um centralizador de poder, já é um cara que o poder é meu e tudo mais, e eu vou mandar a partir daqui. E o Pinochet consegue chegar ao poder devido a uma grande greve de caminhoneiros. Sim, caminhoneiros naquela época já faziam barulho. A gente teve uma greve de caminhoneiros no Brasil, mas naquela época já fazia-se um grande barulho, já tinha um poder muito grande sem perceber. E o Pinochet, devido a essa greve de caminhoneiros, ele consegue invadir o palácio, né, de Santiago do Chile. E é interessante também a história do palácio, só um adendo aqui, né? Porque a gente tem uma história muito interessante que quando o arquiteto que fez o Palácio do Chile, né, ele foi o mesmo que fez a Casa da Moeda no Brasil. E aí parece que quando foi encomendado, lá no século XIX, enfim, quando foi encomendado a arquitetura, parece que houve uma tempestade no navio que ia trazer as duas arquiteturas e houve uma troca. Ou seja, a arquitetura da Casa da Moeda do Brasil foi para o Palácio Chileno e a arquitetura do Palácio Chileno foi para a Casa da Moeda, sabe? Então, o que aconteceu? A Casa da Moeda brasileira parece um palácio mesmo, é uma coisa impressionante, é uma coisa que era feita para o Palácio Chileno. E o Palácio Chileno é um negócio desse tamaninho, é uma coisa pequenininha, tá entendendo? A sede presidencial. Por quê? Porque houve essa troca, tá entendendo? Entre as arquiteturas. Então, uma curiosidade histórica, assim. Uma coisa que isso eu aprendi, inclusive no Chile. Quem me disse isso foi um guia que foi um cara, o Patrick, famoso Patrick, o guia que me guiou lá no Chile, me contou essa história, eu fiquei impressionado. Vamos voltar aqui. Então, o Pinochet, ele volta, ele consegue o poder através de uma super greve de caminhoneiros, e com essa greve de caminhoneiros, ele derruba o Allende. E aí acontece algo interessante, porque o Pinochet, ele entra no poder, ele foi um cara extremamente cruel, essa é a palavra em relação ao Chile. O Pinochet foi um cidadão extremamente cruel, mas, ao mesmo tempo, foi um grande sucesso econômico, sabe? E é interessante você analisar isso. Diferentemente das políticas adotadas pela Argentina, pelos generais argentinos, e os generais brasileiros, e outros generais do Paraguai, enfim, etc., a política do Chile foi uma política dos neoliberais. Foi uma política liberal numa época em que o liberalismo estava numa crescente grande no mundo inteiro. O Pinochet, ele não foi um cara estatista, muito pelo contrário, ele foi um cara privatizador. Foi um cara privatizador. O neoliberalismo foi muito presente na gestão econômica do Pinochet. Tá entendendo? E ele, de fato, se a gente olhar no final da ditadura, ela termina com dinheiro. Tanto que o Pinochet, até hoje, por incrível que pareça, ele é aclamado por uma metade da população. Outra metade odeia, outra metade gosta.
por conta do enriquecimento da população chilena. E isso se deve a essas pessoas aqui, que eu vou mostrar agora. Porque aonde que ele tem essa ideia? O Pinochet não tinha nenhum conhecimento liberal, do neoliberalismo da economia. Então, ele recorreu a essas pessoas, que eu vou botar aqui na tela, que foram os Chicago Boys. Quem eram esses Chicago Boys? Chicago Boys foi um grupo de economistas americanos, como o nome diz, vieram de Chicago, e eles foram pessoas fundamentais no processo de transformar a economia chilena num passo liberal. Tá entendendo? Por quê? Porque eles usaram o Chile como um certo laboratório. Tipo, o Pinochet chega ao poder, e ele fala, cara, a situação está quebrada, então eu vou chamar pessoas, né, diferentes, pessoas que pensam um pouco fora dessa caixa da América Latina, e convidou esses economistas, os Chicago Boys, e fizeram lá um experimento neoliberal. O que eles fizeram? Privatizações, controle de inflação, enfim, toda a economia. Fizeram um tripé macroeconômico já no ano 70. O que é o tripé macroeconômico? Câmbio, juros no caso, juros, câmbio e inflação, sabe? Esses três têm que andar lado a lado, o equilíbrio das contas. E é aquela coisa, no começo foi uma grande crise no Chile. Os Chicago Boys tiveram essa famosa frase, dar um passo, dar um passo atrás para dar 4 à frente. Eles tiveram uma economia de sucesso. Não dá para dizer o contrário. O Chile realmente enriqueceu. Eu tive lá e é impressionante. Claro, repito, existe uma frase que o Gui me falou, que eu acho que o grande Patrick, eu sinto muita falta dele, mas muito tempo que eu não vejo, espero que esteja bem, mas ele me dizia o seguinte: o frio desenvolve um país. E é verdade. O frio desenvolve o país. A dificuldade também desenvolve o país. Mas não dá para negar. Os Chicago Boys transformaram a economia chilena numa economia forte, sabe? Hoje o Chile tem 26 mil de renda per capita, quase o dobro do Brasil, por exemplo, que é um absurdo, porque é um país muito menos, com menos condições do Brasil, né? Mas, enfim, de fato fizeram. Agora, é aquela coisa, eu sempre digo isso, né? Tudo bem, os Chicago Boys fizeram um bom projeto econômico. Isso torna o governo do Pinochet bom? Não. O Pinochet foi um grande genocida da história. Isso não dá para negar. Ele foi um grande assassino, sabe? O Pinochet, ele assim, você multiplica por 10 a radicalidade dele com relação, por exemplo, ao próprio regime militar brasileiro. O Pinochet teve até campo de concentração contra inimigos políticos. Ele chegou ao cume de ter um campo de concentração governado por um neonazista, por um nazista foragido, sabe, da Alemanha nazista. E ali haviam experimentos científicos, como é que eu vou dizer? Experimentos da própria medicina para você testar remédio, você fazer uma independência. Cara, havia coisas assim inimagináveis na nossa história, sabe? Pinochet era um cara que, por exemplo, no estádio de Santiago de Chile, sabe? Ele simplesmente, Estádio Nacional, perdão, ele simplesmente pegou todos os presos políticos e fuzilou todo mundo. Bom, nós estamos falando de 50 mil pessoas, assim. Um cara completamente cruel, assim, não aceitava nada. E eu sou um cara que sempre vou respeitar as liberdades individuais. Eu não acredito que, mesmo que uma ditadura possa ter algum benefício econômico, ela será melhor que uma democracia ruim. As liberdades individuais são muito importantes na vida do ser humano. Direitos humanos é uma coisa importantíssima, sabe? A ideia de direitos humanos tem que prevalecer numa sociedade séria, como as grandes sociedades ocidentais que deram certo têm, né? O respeito à lei, a liberdade de expressão, etc. Então, nunca que o Pinochet vai ser um exemplo. Isso é uma coisa que eu fico muito impressionado, porque é um erro da direita como um todo. A direita pega o caso do Pinochet por conta dessas pessoas que eu estou gostando, do Chicago Boys, como um grande exemplo de sucesso e tal. Exemplo coisíssima nenhuma, sabe? Não é coisíssima nenhuma. Você abre mão
sabe? Da sua liberdade individual, do seu direito de falar, da sua segurança própria interna, da sua capacidade de criticar. Por conta de uma economia rica, você está limitando, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, o pessoal da esquerda que bate palma para Cuba, sabe? Por quê? Porque Cuba tem uma boa educação, de fato, Cuba tem uma boa educação, mas daí? É um país falido, é um país que você pode ter uma boa educação, sabe? Mas você não tem direito a falar, você não tem direito a ter oposição, você não tem direito a nada, cara, sabe? Você não tem direito a criticar. Então, a democracia é o melhor sistema. De qualquer maneira, ela é o melhor sistema. Eu vejo muitos liberais, colegas meus, não, mas o Chile é diferente. Não é diferente. É uma ditadura cruel, sabe? Uma ditadura cruel. Tem um filme muito bom, sabe? Que é com a Emma Watson, agora não me lembro o nome, mas a famosa Hermione do Harry Potter, mas que ela faz um filme, procurem no Google, Emma Watson, sabe? Chile, enfim, ditadura. Ela faz um filme em que ela interpreta uma mulher que teve nesses campos de concentração que o Pinochet fez, sabe? E, assim, é impressionante, porque é um relato real de alguém num desses campos governados por neonazistas que fazia um teste de remédios, sabe? E tem um momento do filme que é muito tocante, porque ela conversa com uma mulher, sabe? E isso é uma história real mesmo, baseada em fatos reais, que ela estava tão acostumada, assim, estava tão como é que é o nome da palavra? Enfim, lobotomizada, essa é a palavra, lobotomizada com essa doutrina política, etc., que ela fala que tem um marido o tempo inteiro na história do filme. Ela tem um marido, o marido tá vindo, aquela coisa toda. E aí, mais para frente do filme, você descobre que o marido que ela achava que ia voltar para libertá-la, ela sempre falava, meu marido está vindo aqui para me libertar, era, na verdade, um cara que chegou e cumprimentou ela. Deu um aperto de mão. Esse aperto de mão foi suficiente para ela achar que o cara estava apaixonado por ela e que ia libertar ela. Assim, de tão absurdo que era o tipo de cara, enfim, tipo de hipnose, vamos botar assim, sabe? Ela estava tão lobotomizada que, assim, que um aperto de mão fez na cabeça dela achar que era uma pessoa, que o cara era o marido dela e que ia libertar ela daquele campo de concentração. Então, assim, isso é para vocês terem ideia do tipo de crueldade que o Pinochet fez. Não dá para negar isso, sabe? Não dá para a gente ignorar a história, mesmo que tenha esse caso do Chicago Boys, entendeu? Mas, vou botar aqui uma coisa importante, tá? Existiu também, né? E quando o Pinochet morreu, sabe? Aconteceu isso aqui, ó. E isso é para vocês terem ideia. Por conta do sucesso econômico, é óbvio. Mas olha só, o plebiscito de 1988. E isso foi um plebiscito feito pela população chilena se ela devia seguir com o Pinochet como ditador do Chile. O plebiscito deu impressionantes 55% não e 44% sim. Ou seja, metade da população praticamente chilena queria continuar com o Pinochet. E isso é que é o interessante, né, da história do Pinochet. No nosso caso, a gente tem que lembrar que o regime militar brasileiro e o argentino também, principalmente, eles saíram quase expulsos do poder. Havia uma grande reprovação. O Pinochet não. O Pinochet saiu dividida a população. Uma parte queria, a maioria, um pouquinho mais da metade queria a volta da democracia, mas a outra parte queria continuar sob o comando do Pinochet.